Falando com os principais protagonistas em entrevista na DNFM. Boa tarde, estamos no ar com o programa Falando com. Hoje o nosso convidado é Luís Fialho, investigador na Cátedra de Energias Renováveis da Universidade de Évora. Luís tem doutoramento em Engenharia Mecatrónica e Energia na Universidade de Évora e é licenciado em Engenharia Mecatrónica também na Universidade de Évora. Desde já, Luís, agradecer a sua presença e por ter aceitado o nosso convite. E começo aqui com uma frase muito filosófica: do sol ao vento, passando pela água e pelo calor da terra, o nosso planeta está repleto de fontes de energias renováveis. Luís, para contextualizar os nossos ouvintes, qual o trabalho desenvolvido e onde é que é aplicado este trabalho que é feito na Cátedra de Energias Renováveis da Universidade de Évora? Bom dia a todos, obrigado pelo convite para estar aqui hoje. A Cátedra de Energias Renováveis aqui na Universidade de Évora é uma unidade de investigação na Universidade, tem cerca de 12 anos neste momento, e apesar de se chamar Energias Renováveis, temos focado o nosso trabalho em energia solar. Temos um grande leque de energias renováveis, como já mencionou, à nossa disposição, mas especialmente aqui no sul da Europa e na nossa região, a energia solar é a fonte de energia endógena com mais expressão, com mais potencial para nós. Portanto, nós focamos-nos essencialmente numa investigação e em desenvolver soluções focadas em energia solar, armazenamento de energia e a integração dessa energia depois na nossa sociedade, ou seja, como descarbonizar com estas aplicações as nossas utilizações do dia-a-dia. E agora vamos passar um pouco, já que nos explicou o que é feito, não é? Entende que é mesmo necessário fazer a transição da energia fóssil para as renováveis? É indispensável fazermos esta transição. É se calhar talvez o maior desafio que temos hoje enquanto espécie na Terra, é que estamos a poluir. Eu costumo dar uma analogia que se calhar é mais fácil de entender, que se o nosso planeta fosse uma maçã, a espessura do que estamos a poluir é a pele da maçã, que é a nossa atmosfera. Portanto, consegue-se perceber muito rapidamente que o que fazemos tem um impacto muito grande nesta película que rodeia o planeta. Portanto, é muito importante, se não crítico para a nossa sobrevivência, nas condições em que as conhecemos hoje no nosso planeta, fazemos esta transição de energias fósseis, que por si só não teriam problema se não tivessem associadas emissões de gases com efeitos de estufa. Portanto, é mesmo crítico fazer esta transição. E esta rapidez nessa transição poderá provocar algum choque? Como qualquer outra mudança e inovação, isto traz sempre mudanças, obviamente, quer no nosso modo de vida, quer na forma como cá estamos. Obviamente que pretendemos que seja o mais inerte ou mais neutro possível sobre a nossa vida e que nós não tenhamos que mudar e, quanto muito, tínhamos que manter a nossa qualidade de vida. Isso era super importante. Portanto, uma transição suave e que seja justa. Neste momento também temos que ver que ainda temos, se calhar, grande percentagem, especialmente de países em desenvolvimento, em pobreza energética. Portanto, estamos a falar de uma visão de países de desenvolvimento avançado, países modernos que já têm energia, contam com energia elétrica todo o dia, com uma fonte de energia fiável que lhe permite fazer a sua vida, fazer aprendizagem, ter iluminação à noite. E temos países onde isto ainda não é uma realidade de todo. Portanto, estamos aqui a várias velocidades no mundo a fazer esta transição. Temos países que ainda não têm sequer acesso ao mais básico. E em Portugal, há muitas pessoas que se calhar não sabem, não é, os vários níveis. Como é que estamos em Portugal? Bom, em Portugal já temos alguma capacidade de energias renováveis instalada no país. O país tem o que se chama o Plano Nacional de Energia e Clima já há algum tempo. Estes planos foram diretivas europeias, cada país foi obrigatório
ter este plano que estabelece metas alinhadas com os acordos internacionais de descarbonização. E Portugal já fez uma revisão deste plano, tornou-se ainda mais ambicioso, como quase a maioria de todos os países, mas felizmente para já estamos no bom caminho, precisamos de acelerar. O que precisamos mesmo é de acelerar esta capacidade renovável instalada, termos mais energia renovável instalada. Felizmente, com a capacidade que temos, já de vez em quando assistimos a boas notícias nos jornais, como nos últimos 3 meses termos quase 90% de energia consumida de energias renováveis, o que já é uma excelente notícia. Mas isto acontece em períodos específicos do ano. De recordar aqui os nossos ouvintes que estamos no ar com o programa Falando Com. Hoje estamos a entrevistar a Luís Fialho, investigador na Cátedra de Energias Renováveis da Universidade de Évora. Luís, há pouco falávamos da necessidade de fazer a transição das energias fósseis para as renováveis, mas nessa transição é prudente deixar um mix de energia. Sim, numa fase de transição, até para assegurar a segurança do abastecimento da energia à nossa sociedade e à nossa população, temos que fazer isto de forma passos seguros e firmes. Obviamente não podemos encerrar de uma vez só todas as centrais de produção de eletricidade no país com bases fósseis, porque ficaríamos sem alternativas e isso era crítico. Portanto, o que tem sido feito é um plano gradual de descomissionamento destas centrais. Começou-se por centrais mais poluidoras, que tinham umas emissões de carbono associadas à produção de eletricidade mais pesadas, e vamos fazendo uma transição gradual. Portanto, não poderemos claramente, nem nós, nem ninguém, fazer uma transição abrupta. Não é isso que se pretende. Mas sim, iremos ter que descomissionar todas estas centrais que têm emissões, sendo que no final, idealmente, teremos um mix de energias sustentável, idealmente. Poderemos até ter alguma parte de energias fósseis em alguns setores que são difíceis de descarbonizar. Por exemplo, temos setores de transportes pesados, por exemplo, aviação, onde é difícil termos soluções para já, hoje. Existem, mas ainda não são comercialmente viáveis. O que é importante é que a balança líquida entre as nossas emissões de carbono e o que nós conseguimos absorver de volta, quer através da nossa natureza, das florestas ou de outras soluções tecnológicas, seja líquido zero. Esse é que é importante. Portanto, até poderemos ter, no final, um pouco de energias com emissões, desde que a nossa balança seja zero. E já que poderemos ter esse mix, como é que poderá ser feito essa junção, digamos assim, de energias? Como é que isso poderá, não sei se o Luís consegue aqui explicar, mas como é que poderá ser feito esse mix? Esse mix já está muito explícito no nosso Plano Nacional de Energia e Clima, que aponta que nós temos um trajeto de descarbonização até 2050, pretendemos que em 2050 sejamos neutros em carbono e que tenhamos um mix distribuído mais ou menos com 1/3 da nossa potência instalada em energia hídrica, 1/3 em energia eólica, 1/3 em energia solar e o restante seja um mix distribuído entre pequenas centrais de cogeração, geotérmica, marés, que tenhamos uma pequena contribuição de tudo o que falta. Mas as 3 grandes fontes sejam renováveis, endógenas, solar, hídrica e eólica. E está num bom caminho para isso realizar? A hídrica começou em Portugal já nos anos 50 ou 40, com grandes investimentos em barragens, portanto é claramente a potência maior instalada, onde temos uma tecnologia mais madura, com mais expressividade. É, aliás, a grande fonte de energia que nos tem dado estes dias de energias renováveis a 100%. Depois, a eólica também já há alguns anos tem uma capacidade instalada bastante expressiva. A mais atrasada neste momento é a energia solar. A energia solar nos últimos 10 anos caiu em termos de custos, caiu cerca de 90%, o que permitiu que ela neste momento seja competitiva com todas as outras fontes de energia e seja mais barata. E temos assistido a isso agora nos últimos anos, a um crescimento muito expressivo de centrais solares, quer na grande dimensão no nosso território, mas também nas nossas casas.
torna-se cada vez muito mais interessante fazer este tipo de investimento. E é esse o driver aqui desta evolução, tem sido o custo cada vez mais baixo. Portanto, temos hídrica muito mais antiga, eólica, e agora temos solar finalmente a entrar, mas ainda atrasada. E porquê é que a solar sofreu essa queda tão grande, 90%? 90% de custos, e tem a ver essencialmente com o avanço da tecnologia de fabricação, a massificação que foi feita desta fabricação, essencialmente em países asiáticos. A indústria dos painéis solares deriva, em termos de raiz tecnológica, da indústria dos semicondutores, ou seja, na raiz temos a mesma indústria que produz chips de computador. Portanto, as fábricas que tinham esta tecnologia beneficiaram de um avanço de passos tecnológicos, de já terem a fabricar essa tecnologia de chips de computador. Portanto, facilmente começaram a avançar. A China colocou muito produto no mercado a preços muito baixos e continua a fazê-lo. E isso levou a que todo o mercado mundial, neste momento, tenha produção mais barata e cair cerca de 90% dos custos desde há 10 anos para cá. Um outro assunto que está que tem também a ver com este tema que estamos aqui a tratar, foi prudente desativar a central do Pego e a central de Sines? Sim, eu julgo que são passos. É sempre eminentemente uma decisão política, obviamente, mas neste caso é uma decisão que tem que ser apoiada quer por uma perspectiva social, uma perspectiva porque tem impactos sociais em termos de empregos, em termos de criação de negócio, mas também tem impactos que têm que ser avaliados tecnicamente, economicamente, mas eu julgo que sim, que tem que ser passos que têm que ser dados. Têm que ser dados de forma sustentada, ou seja, a extinção destes postos de emprego tem que levar a uma reconversão profissional destas pessoas, seja neste setor energético, fazendo uma transição para setores de energias renováveis, onde há neste momento uma necessidade de profissionais muito grande no mercado. Portanto, tem que haver aqui quase um reskilling destas pessoas para que quer os profissionais que existam já consigam adaptar as suas competências para outra aplicação mais sustentável, para o novo mercado, mas que não se percam estes postos de trabalho. Obviamente que há aqui uma oportunidade também, neste momento. Portanto, o fecho da central também trouxe uma oportunidade de negócio muito interessante, que é substituir por energias renováveis, por novas empresas que façam instalação e um novo mercado. Portanto, na sua opinião, traz mais vantagens e menos desvantagens? Eu acho que é sempre uma oportunidade. Portanto, estas grandes decisões são sempre uma oportunidade que temos que aproveitar. Só temos que saber aproveitá-las de forma estratégica. Temos que lidar com esta potência que desapareceu firme, que era de uma central de energias fósseis, mas até neste momento não temos tido absolutamente problema nenhum. Portanto, não se fez esta transição de forma absolutamente inestudada, chamemos-lhe assim. Mas socialmente é preciso acautelar que há aqui uma transição, há uma adaptação de profissionais, de pessoas, de empregos indiretos ligados a estas centrais que têm que ser reconvertidos. Portanto, há um impacto aqui na massa da sociedade que tem que ser acautelado. Isso sendo acautelado, eu acho que caminhamos no sentido certo. Uma outra pergunta. Como estas energias são intermitentes, um dos problemas é a armazenagem de energia elétrica. Quais as soluções para este problema? Bom, neste momento a Cátedra de Energias Renováveis tem também estado a trabalhar já há bastantes anos em soluções de armazenamento de energia elétrica e armazenamento de energia térmica também, calor. Estas fontes de energias renováveis são intermitentes, como disse. Para isso e para que elas sejam despacháveis, é um termo que nós usamos, ou seja, que possam estar disponíveis, termos energia disponíveis a qualquer hora que nós necessitemos, é preciso termos soluções. Entre as soluções que temos, existem muitas. As mais habituais e as que o país tem neste momento em maior capacidade instalada é a hídrica. A capacidade hídrica reversível. Isto significa que temos barragens hidroelétricas
equipadas com geradores que funcionam nos 2 sentidos. Portanto, quando nós descarregamos água da barragem a uma cota mais elevada, esse gerador produz eletricidade. Normalmente temos uma barragem a uma cota mais baixa. Aqui, por exemplo, aqui perto de nós temos o Alqueva. O Alqueva tem a barragem do Alqueva que todos conhecemos e numa cota mais baixa tem a barragem do Pedrógão. Entre estas 2 barragens há esta capacidade instalada. Portanto, a água que é descarregada da Alqueva vai ser armazenada no Pedrógão a uma cota mais baixa e gerou eletricidade. Se houver um excesso de eletricidade que tem que ser absorvido, que tem que ser armazenado, imaginem que temos excesso de solar durante o dia ou excesso de eólica, o que é que podemos fazer? Podemos pegar nesta água, bombá-la novamente para uma cota mais alta, do Pedrógão para a Alqueva, utilizando esta energia, gastando esta energia, mas estamos a armazenar energia em forma de água, armazenada a um potencial gravítico mais alto, ou seja, a uma cota mais alta. Portanto, isto é uma barragem reversível. Permite-nos que a gente ou gere eletricidade ou armazene a eletricidade no formato de bombagem de água para uma cota mais alta. Isto é o que o país tem neste momento, é o que nós temos em maior expressividade. O que é que tem aparecido nos últimos anos? Tem aparecido uma grande diversidade de baterias eletroquímicas. Essencialmente, a grande tecnologia no mercado hoje, digamos que mais de 90% do mercado é baterias de íons de lítio, que todos nós conhecemos, que temos nos nossos dispositivos, nos nossos carros, computadores, etc. Mas existem também já outras tecnologias a surgir no mercado que pretendem dar respostas a outras aplicações. As baterias de íons de lítio ainda têm custos relativamente altos, ainda têm algumas limitações que todos nós conhecemos, quer em termos, por exemplo, de matérias-primas que a gente utiliza para as fabricar. Há algumas matérias-primas que a própria União Europeia identificou como críticas, ou seja, não existem dentro do nosso espaço europeu, portanto, compromete um pouco a nossa independência de fabricação enquanto União. E têm impactos que nós não podemos desprezar, impactos de mineração, impactos de refinação, portanto, toda a cadeia de valor para produzir estas baterias tem impactos que não podemos ignorar e que temos que resolver. Depois existem baterias de fluxo, que são baterias em que nós armazenamos eletricidade num eletrólito que é líquido, por exemplo, em tanques líquidos, portanto é uma reação química. Já existem, a Universidade aqui tem uma das mais antigas da Península Ibérica. Temos as novas tecnologias promissoras, entre elas temos baterias de íons de sódio, em que estamos a fazer uso de um elemento muito mais comum, que é o sódio, que nós temos muito abundante no nosso planeta e no nosso país. São muito promissoras, estão agora neste momento em desenvolvimento. E depois temos outras tecnologias, temos mais tecnologias para armazenar a eletricidade e, sendo que a eletricidade não é a única forma de energia que nós usamos, temos calor também. Portanto, a forma de armazenar calor é também aqui chave para nós descarbonizarmos. Nas nossas casas, nas indústrias que utilizam calor para a sua produção. Portanto, armazenar energia térmica é também a chave para nós descarbonizarmos, não só a eletricidade. Os painéis solares são vistos muito nas casas, e já que estamos a falar em baterias, será que as baterias podem também vir a substituir, entre aspas, os painéis solares? Imaginemos uma casa com bateria? Sim, quando nós temos uma casa que não está ligada à rede, por exemplo, um monte, imaginemos um monte isolado aqui no Alentejo, evidentemente que para ter eletricidade durante a noite irá ter necessidade de ter baterias. Portanto, aí nessas casas já existe esse cenário de painéis solares ou um gerador eólico com baterias. É a realidade dessas pessoas, vivem dessa forma. Em casas que estão ligadas à rede, em ambiente urbano, por exemplo, cada vez mais começa a haver esse mercado. Há aqui uma possibilidade de otimizar economicamente essa solução, sendo que o investimento das baterias ainda é caro, que é jogar um pouco também com os tarifários que temos. É possível, tendo uma bateria, é possível, por exemplo, armazenar o excedente que nós temos de energia solar. Se produzirmos energia mais do que consumimos, armazenámo-la e depois gastamos quando ela é realmente necessária, à noite, à tarde, quando vamos jantar, etc. Mas depois também é possível, por exemplo, encher a vossa bateria quando tem um tarifário mais barato e gastá-la quando o tarifário está mais caro. E poupam energia também, poupam eletricidade, nesse caso poupam a vossa fatura elétrica. Portanto, há mais modelos de negócio, mesmo para as nossas próprias casas, que têm que ser explorados.
E já agora, uma curiosidade, não é? Que modelos são esses que podem ser explorados e que podemos ter nas nossas casas? A parte da investigação também passa por aí, por desenvolver estes algoritmos de controle das baterias. Portanto, parte da vossa solução em casa irá passar sempre por ter hardware, por ter baterias, ter um controlador, ter os painéis, portanto, a parte física. Mas outra parte passa por ter a parte de software, a parte de inteligência que tem que ser posta por cima disso, que é o que vos vai trazer este modelo de negócio interessante, que é os algoritmos que nós pomos em controle e que permitem decidir quando é que carregamos a bateria, quando é que descarregamos, fonte de energia é que utilizamos naquele momento, se usamos a rede elétrica e o tarifário que temos, ou se vendemos, por exemplo, ou até nesta nova legislação que temos neste momento, partilhamos com os vizinhos. Porque nesta nova legislação surgiu o novo conceito das comunidades de energia. Portanto, neste momento, até podemos partilhar com os vizinhos. E como é que podemos partilhar com os vizinhos, já que é essa comunidade de energias? Sim, o Decreto-Lei 15 de 2022 introduziu este conceito de comunidade de energia. É um conceito que veio e esta transposição para a nossa legislação foi imposto por diretivas europeias. Portanto, é um caminho também que nós vamos fazer, é um caminho que temos que ainda fazer, mas permitiu que houvesse grupos, que tenhamos grupos, e aqui vamos chamar-lhe entidades, porque podem não ser só cidadãos individuais, podem ser cooperativas, associações, empresas, portanto, a figura legal pode ser qualquer uma, que se agrupem numa comunidade, tem que ser próxima geograficamente. Portanto, não podemos ter um vizinho a partilhar daqui para Trás-os-Montes, ok? Portanto, há limites de proximidade geográfica a estes critérios e que definam regras para partilhar a eletricidade entre si. E quando digo aqui eletricidade, é a eletricidade de fonte renovável, ok? Portanto, tem que ter, no meio deste portfólio de vizinhos, tem que haver alguém que tem uma fonte renovável e que pretende partilhar essa eletricidade. Depois, essa comunidade pode definir regras entre si. Como é que essa eletricidade vai ser paga, a que valor, como é que vai ser partilhada, se mais para um vizinho, mais para outro. Isto são regras que a própria comunidade pode determinar. Mas isto neste momento é possível e é possível ser feito e licenciado. Portanto, uma comunidade por descobrir. Ora, recordo que estamos no ar com o programa Falando Com. Hoje o nosso convidado é Luís Fialho, investigador na Cátedra de Energias Renováveis da Universidade de Évora. Ora, estivemos aqui a falar um pouco de casas, agora passamos para os carros. E os carros elétricos hoje em dia é um tema muito abordado. E eu gostava de perguntar ao Luís... os carros, os veículos, como é que é a situação atual dos carros elétricos em Portugal e, claro, nomeadamente aqui no Alentejo? Como é que está esta situação? Bom, esta transição que temos vindo a falar vai acontecer também na nossa mobilidade. Não só na nossa mobilidade pessoal, no uso de veículos ligeiros, mas também noutros setores de transportes e até de mercadorias. É inevitável, vamos ter que o fazer. No caso dos carros elétricos, tem vindo a crescer, essencialmente devido a termos carros, veículos a chegarem perto do nosso poder de compra médio do país, obviamente, em países com poderes de compra mais generosos do que Portugal. Obviamente que essa transição tem sido um pouco mais acelerada, mas em Portugal, no fundo, estamos um pouco limitados devido a este posicionamento económico que temos. Mas esta transição está a acontecer gradualmente. Há cada vez mais um número maior de carros elétricos, veículos elétricos vendidos no país. A instalação de postos de carregamento, ou seja, a infraestrutura de carregamento destes veículos, também está a acontecer de forma pausada, de forma tranquila. Não é ainda de todo o constrangimento para comprarmos um carro elétrico, mas é algo que não podemos descurar. Ou seja, que tenhamos um ponto de carregamento elétrico disponível em todo o território ainda não é uma verdade absoluta. Vemo-lo em grandes centros urbanos com alguma facilidade, não o vemos ainda em territórios do interior ou territórios muito isolados. Portanto, há aqui um caminho ainda grande a fazer-se. Obviamente, houve um investimento estratégico político também e estabelecendo prioridades neste investimento dos carregadores, obviamente nas grandes vias de circulação do país, nas grandes autoestradas de circulação
com os postos de serviço, as estações de serviço e pontos de carregamento rápidos. Houve claramente um investimento nesse sentido. Agora, claramente, temos que começar a ter uma cobertura interessante do resto do país, porque queremos viver no interior e queremos cá continuar. E para ter um veículo elétrico, temos que ter onde o carregar. E na sua opinião, um veículo elétrico tem andamento para o Alentejo? Tem. Temos a questão que se coloca sempre é a ansiedade da autonomia. Quando qualquer cidadão se coloca esta alternativa de comprar um carro elétrico, a primeira pergunta é quantos quilómetros faço com um carregamento? Na verdade, é uma questão um pouco psicológica. Porquê? Porque realmente a média de quilómetros que fazemos por dia é se calhar inferior a 20 quilómetros, se fizermos as contas. Portanto, os grandes trajetos de viagens são raros no grande parque e frota automóvel que temos. Fazemos-lo até nós próprios, fazemos-lo muito esporadicamente. No entanto, a autonomia dos veículos elétricos tem vindo a aumentar, quer pelo crescimento do preço das baterias, ou seja, os instaladores, as marcas conseguem instalar baterias maiores nos veículos. São baterias cada vez mais densas de energia, portanto podem instalar mais energia ocupando o mesmo espaço no veículo e pondo o mesmo peso também no veículo, porque é uma questão importante, e oferecer uma autonomia maior. Há sempre esta questão da autonomia e há a questão também da ansiedade de degradação. E será que o meu carro vai fazer 500 km daqui a 10 anos? Ou a minha bateria se vai degradar? Vai-se degradar. Neste momento a tecnologia das baterias degrada-se, mas não tanto como as pessoas pensam. Portanto, temos uma degradação, mas a degradação é muito mais feita paulatinamente, a uma taxa de degradação mais baixa do que normalmente o espírito comum pensa. Portanto, acho que é uma transição que temos que fazer. Há muita oferta e haverá cada vez mais oferta. Os construtores chineses estão neste momento a entrar em força na Europa, com mais ou menos vantagens para a indústria europeia. Vamos ter que lidar com esse cenário, mas a nós, consumidores, traz-nos também mais oferta a um custo mais baixo. Cada um deve fazer as suas contas conforme o seu estilo de vida, a sua necessidade, e recomendo que façam-nas, porque isto é uma transição inevitável. Portanto, vale a pena ter um carro elétrico, o investimento que se faz no carro elétrico, porque todos nós sabemos, não é, que é um investimento grande. Vale a pena ter um carro elétrico, se bem que no presente ainda não se vê muito. Agora começa-se a ver, e falo aqui no Alentejo, especificamente em Évora, começa-se a ver mais postos de carregamento. É viável, é um investimento que é viável, ainda para mais estava a dizer que a degradação não é assim tão frequente como se diz. É viável, mas não é uma resposta que eu possa dar de forma absoluta. Portanto, é caso a caso. Eu acho que cada um de nós tem um estilo de vida, tem um perfil de utilização do veículo diferente e isso faz variar muito os resultados económicos de fazer o investimento ou não. Eu acho que cada um deve fazer as suas contas, claramente. Devem pegar no veículo que têm atualmente, calcular quais são os vossos custos totais de propriedade desse veículo. E quando digo aqui custos totais de propriedade é todos os custos que têm com ele, de operação, manutenção, seguros, vias verdes, tudo. Façam as contas com tudo e a seguir façam o equivalente com um veículo elétrico. E chegam rapidamente à conclusão de este investimento paga-se, não se paga, em quanto tempo, faz sentido para mim, faz sentido fazer um crédito ou não fazer um crédito, mas essas contas cada um tem que as fazer. É impossível dar-vos uma resposta sim ou não. E às vezes não é tanto pela parte económica, mas às vezes eu já ouvi pessoas que gostam dos carros elétricos e que estavam até a pensar em mudar para um carro elétrico, mas a questão ali é, mas depois vai demorar muito tempo a carregar. E onde é que vou carregar? Não é, às vezes não é tanto a parte económica, mas esta parte do carregamento. Sim, claramente. Não carregamos ainda, no mesmo tempo demoramos a abastecer um tanque de combustível, claramente. A tecnologia está a evoluir, não evoluiu ainda até ao ponto em que demoremos 5 minutos a carregar uma bateria, mas de facto precisamos de 5 minutos para carregar um veículo? Se calhar não. Se calhar, se olharem para os vossos veículos, vão ver que ele estará parado e estacionado se calhar mais de 90% do tempo.
E se calhar esse 90% do tempo, em vez de estar só estacionado, pode estar a carregar. Agora chegamos ao ponto em que esse local tem que ter um ponto de carregamento. Portanto, as nossas cidades, os nossos empregos, os nossos estacionamentos públicos têm que estar equipados com esse tipo de produtos. Vamos vê-lo também cada vez mais frequentemente, claramente. Há aqui uma oportunidade de negócio também para estes operadores de postos de carregamento fazerem esta venda de combustível, substituindo-se à venda de combustível fóssil. Portanto, há aqui um mercado também novo, mas efetivamente o tempo que o carro está estacionado pode estar a carregar. Portanto, vamos ver o que acontece, não é? Nós teríamos muito mais para falar, porque estes são assuntos que dá para muitas conversas, mas infelizmente o tempo está a acabar. Mas antes disso, gostaria também de saber, porque o Luís está em vários projetos e já fez vários projetos aqui na Universidade de Évora, e gostaria de que o Luís destacasse alguns que estão a decorrer ou que já decorreram e que são importantes de salientar. Sim, temos projetos interessantes de curso neste momento. Temos um projeto chamado Positive, que poderão já ter ouvido falar sobre ele. Envolve aqui a cidade de Évora, envolve vários atores aqui na cidade de Évora que compõem este consórcio. A ideia é ensaiar soluções que permitam descarbonizar centros históricos. Este contexto de património protegido, neste caso aqui um contexto de património Unesco, é um contexto especialmente desafiante para integrarmos soluções de energias renováveis. Ou seja, aqui não queremos de forma nenhuma descaracterizar ou causar impacto visual sobre este conjunto arquitetónico. E isto é um desafio. Portanto, as soluções tradicionais de um painel fotovoltaico não funcionam e nem queremos que funcionem num contexto destes. Portanto, é preciso arranjar soluções. E são essas soluções que nós vamos ensaiar aqui na cidade. Vamos ensaiar algumas soluções como telhas fotovoltaicas, vidros, claraboias fotovoltaicas, e vão muito em breve ter a oportunidade de ver essas soluções na cidade à escala real, quer na Câmara Municipal, em algumas escolas. Portanto, vão chegar mesmo perto dos cidadãos e esperemos que possam vê-las ao vivo. Este projeto Positivo pretende também que, de outra forma, possamos dar acesso aos cidadãos do centro histórico, que de outra forma não podem instalar painéis fotovoltaicos, que o possam descarbonizar também os seus consumos e as suas casas e que tenham eletricidade a um preço mais sustentável. Portanto, vamos dar-lhes a oportunidade também de pertencerem a uma comunidade. Okay? Vamos ter uma comunidade de âmbito, nós chamamos-lhe uma Community Solar Farm. Teremos uma central solar fora da cidade, fora do centro histórico, a partilhar energia para os habitantes do centro histórico. Em breve teremos mais notícias sobre isso. É um projeto em curso e em estreita colaboração com a Câmara Municipal de Évora, mas espero muito em breve ter mais notícias sobre isso. Outro projeto que gostava de destacar é o projeto Aurora. É um projeto que nós temos em curso, também um projeto europeu, e que pretende mostrar e dinamizar que o nosso contexto, o nosso estilo de vida, o nosso comportamento se torne mais sustentável e nós caminhamos no sentido de nos tornar o que nós chamamos cidadãos de emissões zero. Ou seja, que o nosso panorama de estilo de vida em tudo seja o mais sustentável possível. E para isso apresentamos também alguns workshops em que nós ensinamos, por exemplo, como instalar um pequeno sistema fotovoltaico em casa, quais são os passos necessários, onde comprar, dar dicas práticas, mas também, por exemplo, um carro elétrico, como comprar, fazemos workshops sobre isso. Portanto, temos o que nós chamamos um grupo de ação sustentável e estamos a trabalhar diretamente com os cidadãos. No âmbito disto, vamos ter também uma comunidade de energia renovável aqui. Vai estar muito provavelmente instalada sobre a Cruz Vermelha de Évora, sobre o edifício da Cruz Vermelha, e vamos dar a oportunidade também que os cidadãos possam participar nesta comunidade. Tendo um sistema solar fotovoltaico que vai ficar em autoconsumo naquele edifício, mas que cada um de nós possa fazer ali um pequeno investimento, ter um pequeno retorno, mas também ter benefícios ambientais, sociais, combater a pobreza energética de algumas famílias, possamos ter algum impacto positivo na sociedade também. Portanto, este projeto foca-se no nosso comportamento individual, mas também como é que o podemos mudar. Portanto, projetos em que nós vamos estar atentos
e você esteja também atento a esta entrevista, que falamos aqui de vários temas, se bem que as energias renováveis aqui o tema central, haveria muito mais para falar, mas vamos estar atentos a estes projetos e mais notícias, vamos esperar por mais notícias em breve. Mais uma vez, quero agradecer a sua presença, Luís. Para a semana, quem será o convidado do Falando Com? Fique atento. Uma boa tarde. Falando com os principais protagonistas em entrevista na Diana FM.